Hey guys, it's me again. Now we're gonna continue the study of the chapter 5, the part 2. Pessoal, agora estamos entrando no Language Arena, que é onde nós vamos fazer a introdução para a gramática, certo? E a introdução da gramática ela vem através de um exercício para que vocês consigam de forma indutiva entender como se passa o Present Perfect, ok? Então vamos lá. A primeira situação que ele coloca para a gente é a seguinte, ó. Read the sentence below taken from all the files. Circle the verbs in them. Então aqui ele tem 3 sentenças que ele retirou lá do audio files e nelas nós temos que circular os verbos para que a gente consiga entender em que posição e de que forma estão os verbos. Então vamos ver se vocês conseguem. Primeira frase tem aqui, ó. The fire has already reached some of the equipment. O fogo alcançou alguns dos equipamentos. Certo? Na segunda, the fire has spread quickly. O fogo espalhou rápido. Na terceira, they have launched a small lifeboat. Eles lançaram um salva-vidas pequeno, né? Um barco salva-vidas pequeno. Então vamos ver agora se vocês realmente circularam os verbos corretos. Os verbos que nós temos aqui na primeira frase, the fire has already reached, é has, que é o verbo have, a terceira pessoa singular por causa do fogo. Quem é o fogo? Ele, a terceira pessoa singular. Por isso, pela regra de presente simples, terceira pessoa singular, você flexiona o verbo. E a flexão de um verbo irregular, como have, vira has. Already é advérbio de tempo, né? Então o verbo cai aqui, ó. Reached, que é o verbo reach, que é o verbo alcançar. E aqui vocês conseguem enxergar a flexão de passado, o ed no final. Na segunda frase, the fire has spread quickly, nós temos o has, novamente, e temos spread, que é espalhar. Então, são esses dois verbos aqui. Na terceira, nós temos have launched. Have, que é a forma original do verbo has. Aqui, como é a terceira pessoa do plural, ele não está flexionado, então ele está na forma dele, vamos chamar de forma dele original, certo? Sem flexão. Então nós temos o have e temos o launched. Aqui nós conseguimos ver no launched o ed, que é a flexão de passado simples, né? A flexão de passado. E por que nós temos dois verbos trabalhando juntos? É justamente aí que entra o present perfect. Na questão 2, ele diz o seguinte, ó, circule a melhor opção. Ele coloca aqui uma assertiva e vocês vão ter que completar a assertiva, circulando aqui a melhor opção que mais combina com o que vocês presenciaram aqui na questão 1. Olha só, o fogo atingiu alguns equipamentos. O fogo espalhou rápido. Eles lançaram um salva-vidas pequeno. Então vamos lá. A tradução do present perfect para o português, ela é um tanto quanto confusa, porque no português nós não temos um present perfect, nós temos um presente, temos um passado, e o present perfect ele fica ali entre algo meio termo a isso. Então vamos lá. The sentence above express situations that started in the past or in the present and continue till the present or future. Então, gente, as sentenças acima expressam situações que iniciaram quando? No passado ou no presente? Quando que começou essas situações aqui de o fogo alcançou o equipamento, o fogo se espalhou rápido, eles lançaram um salva-vidas pequeno? Foi uma situação que começou no passado ou foi no presente? Marquem o que vocês acharem que está correto. E essa situação continuou até o presente ou até o futuro? Se vocês entenderam isso aqui, vocês vão marcar corretamente aqui e
vão conseguir fazer de forma satisfatória a terceira, que são para aqueles alunos mais visuais, que conseguem, através de situação em forma de gráfico, entender melhor. Então, eu escolho o gráfico que melhor representa as atividades, as ações da atividade 1. Então, aconteceram 3 coisas aqui. E qual é o gráfico que melhor representa? Vamos fazer a leitura dos gráficos. No gráfico A, você tem aqui, ó, a timeline, que é essa linha com a seta apontando para o futuro, né? Porque o futuro é para frente, né? Então você tem aqui a timeline. Você tem aqui o tracejado que marca o presente, aqui, vocês estão vendo aqui o tracejado que é o present. E vocês têm um acontecimento que está em azul, marcado por 2 pontos, um de início e o outro supostamente, vamos chamar de fim, né? Por enquanto, não é o fim. Então vocês têm aqui um acontecimento em azul com 2 pontos. Então vamos lá. Aqui no gráfico A você tem aqui um ponto vermelho que está no past e o outro ponto que está no past, ou seja, a situação começou no past e foi até o past. Então começou no passado e foi até o passado. Ela não chegou até o presente, nem tampouco se estendeu ao futuro. Então, tudo que aconteceu aqui começou e finalizou no passado. O gráfico da letra A corresponde às ações que aconteceram aqui, que vocês marcaram aqui. O gráfico B, vocês têm aqui o present, certo? Marcando aqui o present, o tracejado. E vocês têm aqui a situation, que começou no past, no primeiro ponto vermelho, e foi até o present. Então é algo que começou no passado e foi até o presente. Esse gráfico realmente representa as situações que aconteceram aqui na atividade 1, a qual vocês marcaram aqui como sendo a melhor opção da atividade 2. Vamos para o gráfico número 3. Você tem aqui o past sem nenhum acontecimento, e você tem um acontecimento que iniciou no present e que foi até o future. Então, começou no presente e foi até o futuro. Isso representa o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui, porque o 1 e o 2, eles são praticamente a mesma coisa, né? Só que aqui está a situação e aqui está em definição de tempo verbal. E a situação e a definição representam um gráfico. Qual é o gráfico? Certo? Isto posto, gente, a gente consegue agora, já com uma memória discursiva de vocês, o entendimento do que é presente, passado e futuro, e o que aconteceu lá e foi até alguma coisa, a gente consegue entender melhor a descrição. Então, nas atividades acima, foi visto que o Present Perfect ele é composto da seguinte maneira. Vamos lá. Primeira forma, que é a forma afirmativa. Nós temos o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o have, ou has, se for na terceira pessoa, certo? Identificamos isso lá na primeira e segunda frase da atividade 1, e o have na terceira frase da atividade 1, mais um verbo principal que vem flexionado no particípio passado. E após o verbo, nós temos um complemento. Então a gente vai analisar essa primeira frase e comparar com as frases da atividade 1, que vocês vão perceber a mesma estrutura. Aqui você tem David has been to New York 3 times. Sujeito, verbo auxiliar do present perfect, o verbo na forma do particípio passado e o complemento. É a forma afirmativa por quê? Porque você não tem a presença do not, e também a forma afirmativa porque você não tem aqui a question tag, que seria a interrogação. Olhando aqui, gente, olha só. The fire, sujeito, verbo auxiliar no has, already é um advérbio, mas o verbo principal está aqui, flexionado no particípio passado, e nós temos o complemento. Fica mais fácil enxergar aqui, ó. The fire, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal no particípio passado e complemento. Sujeito, verbo auxiliar, verbo no particípio passado e complemento. A mesma estrutura, um embaixo do outro. Se separar por coluna, vai ficar um embaixo do outro. Da mesma forma que está aqui. Sujeito, que é o David, verbo auxiliar, que é o has,
O been é o verbo to be, só que na forma do particípio passado, e o complemento, que é o to New York 3 times. A forma negativa é essa mesma forma afirmativa, mas com acréscimo do not. Então, após o verbo principal, você acrescenta o not. Desculpa, gente, na verdade, após o auxiliar, você acrescenta o not. Então, vamos lá. Forma negativa, acrescenta-se o not após o verbo auxiliar. David has not been to Denver. O David não esteve em Denver. Forma contraída, has not vira hasn't. Então, David hasn't been to Denver. A mesma coisa que a gente colocar o not aqui entre o has e o been. Se colocou o not aqui, ele vira forma negativa. Forma interrogativa. Você utiliza a mesma estrutura, mas dessa vez você coloca o verbo auxiliar na frente do sujeito. Então, aqui que é David has, vira has David. Has David been to New York? Vira uma pergunta. David esteve em Nova York? Sim ou não? Gente, lembrando que na dinâmica da língua inglesa, todo aquele elemento que é capaz de transformar a estrutura em pergunta, ele vem no início da frase, seja um verbo be, seja um modal, seja um verbo auxiliar, certo? Ele vem na frente do sujeito ali, geralmente iniciando a frase. O verbo auxiliar precisa concordar com o sujeito. Assim, se o sujeito for I, you, we ou they, você tem o have. Por quê? I, you, we, they não é a terceira pessoa de singular. Se o sujeito for he, she ou it, que é a terceira pessoa de singular, você flexiona o auxiliar. Então, o has vira has. E conhecer o particípio passado dos verbos é importante. Por quê? Porque assim você consegue a formação do present perfect. Então, existem dois tipos de verbos. Vocês lembram? Os regulares e os irregulares. Aqui vocês têm uma tabela para vocês entenderem melhor o que é verbo regular. O que é o verbo regular? Gente, o verbo regular, ele mantém a mesma forma do passado com a forma do particípio. E geralmente, essa forma do particípio do passado, ela é terminada com aquela flexão que você identifica que é o passado. Qual é a flexão do verbo? O ED no final. Então, nós temos o verbo walk, que no passado simples ele é walked, e no particípio ele mantém a regularidade, por isso que ele é um verbo regular, walked. E isso se estende para o listen, para o play e para o look. Agora, verbos irregulares, você não tem uma regra, você não tem uma padronização. Ou você tem todas as formas diferentes ou todas as formas iguais. Como é que você vai adivinhar como vai ficar o verbo? Você não consegue adivinhar. O verbo irregular tem que ser apresentado a você. Você tem que consultar a lista dos verbos. Não tem como você padronizar todos os verbos como verbos regulares. Eu vou colocar aqui o verbo see, vou colocar um ED. Vou colocar o verbo take e vou colocar um ED para ele ficar no passado. Esses verbos não são regulares. Perceba que o verbo see vira só e no particípio vira seen. O verbo take vira took e também vira taken. O do vira did e vira done. O know vira knew e vira now. Então, todos os verbos são regulares. Existem vários outros verbos regulares. A lista é enorme. Então, não dá para adivinhar. Será que esse verbo é regular? Será que é regular? Vocês vão ter que consultar os verbos. Vamos agora para os exercícios de grammar. Gente, os exercícios são bem simples. Por quê? Porque vocês vão trabalhar apenas com estrutura. E a estrutura está sendo mostrada no Grammar Spot aqui do lado, onde está descrevendo como é o Present Perfect. Primeira coisa que ele te dá aqui são sentenças que estão na forma afirmativa. É possível identificar que a sentença está na forma afirmativa. Por exemplo, letra A. Betty has lived in France since last year. Sujeito, auxiliar, verbo no particípio e complemento. Vocês não têm aqui a adição not, nem tem uma interrogação aqui atrás, nem os auxiliar começando aqui na frente. Então, logo, se você não tem o not, ela não é negativa. Se você não tem interrogação e mudança de posição na estrutura, ela não é interrogativa. Só te sobra quem? Afirmativa. Então, ele já diz aqui, change the sentence into the interrogative form.
Então mude as sentenças para a forma interrogativa. Quer dizer que ela não está na interrogativa. Como é que coloca na interrogativa? Consultem aqui, ó. Forma interrogativa, coloca o auxiliar na frente do sujeito. Ok, então vamos identificar qual auxiliar. Nós temos dois, have e has. Betty está usando has, por quê? Betty é uma mulher, é a Beth. Quem é Beth? Ela é she. She usa has. He, she, it para usar has. Então como é que coloca na forma interrogativa? Has na frente do Betty. Então, has Betty lived in France since last year? Interrogação no final, question tag. Então façam a mesma coisa de A a D. Na quinta aqui, practice present perfect. Então vamos praticar o presente perfeito. Complete the sentence with the verbs in parentheses. Então vocês vão completar as sentenças com verbos que estão aqui em parênteses. Percebam que os verbos estão em negrito e estão todos eles na base form. Os verbos não estão conjugados, não estão fracionados no passado, nem no particípio. Vocês vão ter que pegar esses verbos aqui e consultar para saber como é que eles ficam na forma de particípio, ok? Não adianta sair colocando ED em todos eles porque vocês vão errar. Vocês vão ter que consultar os verbos. Letra A, Jonathan. O auxiliar para Jonathan é o has ou é o have. Então vocês vão colocar aqui quem é Jonathan? É I, you, he, she ou it. Jonathan é he, né? Então he vai usar has. Então Jonathan has e o verbo feel no particípio passado. Lonely since his friends left town. Então Jonathan se sente triste desde que seus amigos deixaram a cidade. Social media. Isso tudo aqui, gente, é um sujeito. Social media, mídia social. Corresponde a eu, você, nós, vós, eles ou ela. Ou ele ou ela, né? He, she ou it, ou I, you, we, they. Vocês vão identificar qual é o sujeito, em qual pronome ele pode ser substituído para poder escolher o auxiliar correto. Vocês vão pegar o verbo give, colocar na forma de particípio e responder aqui a questão. A mesma coisa aqui, ó. She, aqui vocês, qual é o auxiliar para she? Have ou has? Vocês vão colocar aqui, vocês vão colocar o verbo have também aqui na forma de particípio passado. Professor, mas have e have, has e have, por que tem dois? Gente, entendam que na primeira a função dele é auxiliar. Então ele vai ter um comportamento aqui na forma de auxiliar e vai ter um outro comportamento aqui na forma de verbo no particípio. Não confundam. Cada posição na estrutura determina a sua função e a sua função determina a sua forma. Então a mesma coisa aqui para a letra D. Por que tem um espaço na frente? Percebam que aqui no final tem uma interrogação, então já sabe que a estrutura mudou. Número 6. Write sentences about yourself. Start your sentence using the expression below. Então vocês vão escrever sentenças abaixo sobre vocês mesmos e vocês vão começar essas sentenças usando as expressões abaixo. Quais são as expressões abaixo? I have been e I have had. I have been, eu estive e eu tive, né? Que é o ter, só que no passado particípio. Eu tive, eu estive e eu tive, certo? Gente, na tradução para o português, vocês não podem traduzir o auxiliar, senão fica eu tenho sido e eu tenho tido. Não cometam esse erro. O auxiliar não vai ter tradução. Vocês vão pular do sujeito para o verbo. Então, eu estive, porque no presente é estar, estou, no passado esteve e no particípio é estive. A mesma coisa acontece aqui. Vocês vão ler aqui o cartoon, os quadrinhos, a tirinha do Kevin e vou responder aqui, ó. De acordo com o cartoon, o Kevin hasn't read, desculpa, a pronúncia no passado é read. Hasn't read about dinosaurs at school. Has never read a book about dinosaurs. Has had an excellent experience at school.
has gotten excellent grades in the report card, né? Aqui é o participio do verbo got, que é conseguiu, pegar, né? Arranjou. Excellent grades, grades é notas, as notas que se tiram na prova, não chama notes, chama-se grades, ok? O log 3 vocês podem ignorar pelo fato dele ser necessário ser feito em dupla. Gente, dúvidas em relação ao present perfect, perguntem lá no mural, porque a dúvida de vocês é a dúvida de outro colega que tem vergonha de perguntar. Não se limitem à explicação do professor de acordo com o que o livro SAS recomenda. Vocês podem colocar lá no YouTube Present Perfect e vocês vão ver milhares de vídeos, certo? Verifique aqueles que têm as melhores classificações, né? Alguns são bem curtos e às vezes não é bom para você. E uns tem um pouco mais de tempo, explica mais, dá exemplos e faz exercício. Então, verifiquem o perfil de vocês de entendimento para escolher os melhores vídeos. Eu vou postar alguns no mural também, tá bom? Então, até a próxima e bye bye.